na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar.
Vamos ouvir uma oração com a nossa irmã Lucineide, amém? Aleluia! Pai, tu és maravilhoso. Jesus é o lugar para ele, mais Maravilha. Amém. Quero cumprimentar você que está nos assistindo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Estamos chamados para continuar o nosso estudo doutrinário. A palavra doutrina quer dizer ensinamento. Obrigado. E eu quero só trazer um exemplo, porque há pessoas que não valorizam o ensinamento, não é? Pode louvar, português, mensagem, revelação, profecia. Mas da onde vem, o que produz fé nos crentes? Está lá em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, Ouvir a palavra de pela palavra de Deus. Aleluia. Glória a E Deus. quem despreza o ensinamento, despreza o seu crescimento, não é? Quando eu leio aqui Hebreus no capítulo 4, mesmo assentados, os irmãos me acompanham aí, porque o escritor dos Hebreus, ele fala sobre aqueles que desprezaram o conhecimento. Olha como é que diz. Hebreus 4 diz assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Olha só o 2: porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Aqui se referindo ao povo de Israel. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim, do dia 7 e por aí, vai o escritor chamando a atenção daquele povo de Israel. O Senhor veio, trouxe a palavra para eles, eles tinham a sua descendência, eles eram, falando-se carnalmente, descendentes de Abraão, que a promessa era deles. Mas aí quando nós lemos João no capítulo 1, o que é que diz lá? Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então, ouvir e entender a palavra é muito importante, irmãos. Quem é que abre o nosso entendimento para nós entendermos a palavra? O Espírito Santo de Deus. Jesus disse: eu irei, mas enviarei outro Consolador, e ele vai ficar com vocês para sempre. Ele ensinará a vocês todas as coisas. Então o Espírito Santo abre o nosso entendimento da palavra, né? Mas nós temos que ouvir, temos que examinar. Aí eu vou lembrar sempre dos bereanos, né? Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque ouviam os apóstolos e examinavam nas Escrituras para ver se o que estava sendo ensinado estava na Bíblia. Vocês têm que ser assim. O pastor está pregando,
procure ver se ele está lendo, se ele está ensinando e, mais do que tudo, se está vivendo a palavra. Porque a maior glória não é você só ouvir e aprender, é você praticar. Quem disse isso? Jesus. Verdade, Pai. Quando ele estava terminando o sermão do monte, lá no capítulo 7, a partir do 24, ele diz: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. O rio, a chuva, o vento bateu na casa dele e não abalou, porque estava na rocha. Aonde está a firmeza do crente? Está a sua construção na rocha. Quer dizer, ele lê a Bíblia, busca entendimento e pratica. Não é? Porque se você não praticar, você vai ser apenas um contador de história. Não é? Porque você ouviu alguém contar e você repetiu, mas você viveu, você teve a experiência com o Senhor. Um dos homens mais sábios da Bíblia, do Novo Testamento, se chama Saulo de Tarso. Não é? Era o nome dele. Um homem que conhecia e superava todos. Ele era escriba, ele era doutor, ele era um homem. Ele falava todos os idiomas conhecidos da época. Então era aquele homem respeitado pela cultura e pela capacidade dele. Mas ele não conhecia o Senhor. Glória a Deus. Como é que pode, né? Quando Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Está lá em Atos 9. Ele ouviu a voz: Senhor, quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas o que aconteceu com o Saulo de Tarso? Caiu, ficou cego, levaram ele na cidade. Quando chegou na cidade, Deus visitou um dos seus servos chamado Ananias. Ananias estava lá orando, porque chegou ao conhecimento dele que Saulo de Tarso vinha prender todos os crentes, fechar as igrejas. E ele estava orando. Quando ele estava orando, Deus disse: Ananias, vai na rua chamada à direita, que lá está Saulo. E Deus deu uma ordem: vai lá orar para que ele vá lá e põe as mãos para que ele volte a ver e tal e tal. Ananias disse: mas Senhor, esse homem, ele estava orando para Deus se livrar do Saulo, e Deus mandou ele ir lá abençoar o Saulo. Mas ele foi lá e disse: vai, porque é um vaso escolhido. E aí o que aconteceu com Saulo? Teve um encontro com Jesus. Você quer saber se você já teve um encontro com Jesus? A vida de Saulo mudou. Ele perseguia a igreja, agora ele passou a ser perseguido por aqueles que junto com ele perseguiam a igreja. E foi até o final da sua jornada, que está lá em 2 Timóteo 4,7. Né? E ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aonde nasceu a fé dele? Em Jesus. Glória a Deus. Aí ele guardou e disse: agora ele sabia, segundo os historiadores, foi o último dia de vida de Paulo. No dia seguinte ele foi para ser exterminado e degolaram ele, porque por ser cidadão romano não puderam crucificá-lo, mas degolaram ele. A cabeça de Paulo e o corpo dele ficaram inertes, mas ele subiu para a presença do Senhor. Aleluia. Sem cabeça? Inteiro, como João Batista. Não é verdade? Ele está lá com o Senhor. Lá em Filipenses, capítulo 1, 21 a 23, ele disse para todos ouvirem, ele disse: o viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Agora diz ele, continuando, né? Agora eu não sei se eu quero ficar com vocês ou se eu quero ir embora, porque ficar com Jesus é muito melhor. Ele sabia para onde ele ia. Ele está com o Senhor desde aquele tempo que degolaram, mataram o corpo. Por isso que Jesus: não temam os que matam o corpo, não pode fazer mais nada, porque esse corpo, essa vida física é efêmera e passageira, não é? Mas há uma eternidade esperando os crentes e os não crentes. Mas pastor, é verdade? É. A eternidade está esperando os crentes e os não crentes.
Os crentes vão tomar posse da vida eterna. Aleluia. E os não crentes vão tomar posse da morte eterna. Essa é a diferença. Por isso que Jesus disse: prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Como estava o rico do capítulo 16 de Lucas, lá no inferno, querendo que diminuísse o pavor que ele estava sentindo. Manda Lázaro olhar a ponta do dedo e refrescar minha amiga, que eu estou nessa tormenta. E o Senhor disse: não pode, daqui não vai para aí, daí não vem para cá. Ele disse: mas eu tenho 5 irmãos, vão vir para esse lugar, manda ele lá. Se eles não acreditarem nos pregadores que lá estão, tampouco acreditarão, ainda que Lázaro volte. O nosso destino já está determinado. Depende da sua escolha, daqueles que estão aqui podem escolher. Aí vocês vão dizer: pastor, eu já sou crente, batizado no Espírito Santo, falo línguas, e estou muito alegre. Muito bem. Por isso é que o pastor gente está aqui para doutrinar, para que vocês aprendam. Porque a lei que foi dada por Moisés, como diz o texto de Gálatas, ela serviu de alho, ela tinha um propósito de preparar o povo para a vida do Senhor. Por isso é que está lá em João capítulo 1:17. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então é ele que trouxe o ensinamento. E ele estava exatamente trabalhando nesse ponto que eu disse a vocês. A lei tratava do exterior das pessoas, não é? Não pode isso, não pode aquilo, faz isso, faz aquilo. E Jesus disse, e ele veio e começou a corrigir. Não é só o não fazer. Eu vou ler só essa parte, que foi a minha abertura das aulas. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Eu quero ler essa parte só para dar entonação do que eu vou falar, não é? Porque nós temos muito material e eu não vou ter pressa. Eu quero deixar vocês, vamos dizer assim, bem preparados. Aleluia. Deus maravilhoso, aleluia, Jesus. Tinha separado aqui, mas só esse tópico inicial. Atitude do coração. O coração é a fonte de nossos sentimentos, vontade, razão, tanto santos quanto pecaminosos. É a sede tanto dos nossos pecados quanto da nossa santidade. Endurecer o coração é ir contra o temor do Senhor e confiar no coração e insensatez. Porque do coração procedem as saídas da vida. Mas quando a Bíblia fala em coração, quem é que lembra? Diz que é o coração. O que é? Quando fala em coração, está falando esse músculo que bombeia sangue para o corpo? Ou não? Não. O que é o coração que a Bíblia fala? Amém. Vamos lá. Amém. O nosso psique, os nossos pensamentos, a nossa vontade. Não é? Então, você pensa aqui, o que está aqui é o nosso cérebro. Então, ele tem a capacidade de captação como nenhum radar. Está aqui e capta. E daqui vem os sentimentos, daqui vem os desejos, daqui vem as vontades. Por isso que o Senhor nos ensina a ser sóbrios. Está lá em 1 de Pedro 5,8. Sede sóbrios. O que é dizer ser sóbrio? Vamos aprender. Vamos lá, abre a mão assim, sóbrio. Nós temos 5 sentidos naturais. Vamos lá, primeiro. Audição, visão, tato, paladar e olfato. 5. Ser sóbrio é você estar no domínio, né? Porque se você olhar para tudo que aparece na tua frente, não desviar o teu olhar daquilo que pode trazer exatamente o seu afastamento de Deus, aí você vai pecar, né? Pecamos
vemos, pelo que pensamos, pelo que ouvimos, pelo que sentimos, enfim, precisamos de estar no domínio. Quando o nosso primeiro homem ia pecar na terra, está aqui no capítulo 4, verso 7 do livro de Gênesis, só para nós guardarmos. Gênesis 4, 7 diz assim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, sobre ele dominarás. Caim estava aborrecido. Nós não ficamos aborrecidos às vezes. Eu estava olhando um moço, não é? Às vezes a gente assiste o jornal, às vezes tem que captar coisas para nos alertar, né? Passou um moço jovem, não é? Perto do senhor, houve lá um desentendimento, você me fechou e tal, e o moço saiu da motocicleta dele, veio discutir com um homem, que já era um senhor de idade. Quando chegou perto do senhor de idade, ele puxou o revólver e matou ele. Agora você para e diz assim: se você não controlar os ímpetos, a natureza está aí em você. Deus vai levar. Eu não levo desaforo para minha casa, mas às vezes é melhor levar um desaforo e continuar vivo. E é isso que o Senhor quer nos ensinar. O pecado é a sua ação, é a intenção também, é aquilo que você está pensando, não é isso? Então Caim, ele ficou chateado. Ele pegou lá, ele era agricultor, pegou lá de tudo da horta dele, ofereceu para Deus. Mas Abel era pastor de ovelhas, pegou o que tinha de melhor no rebanho deles, que ele começou a examinar o que eu tenho de melhor. Tem pessoas que quando vai dar oferta, vê a menor nota, a mais rasgadinha, vou dar de oferta. Deus não aceita nada com defeito. Não dê para Deus sobra. Deus quer que você lhe ofereça o melhor. Aleluia. Por quê? Porque Ele tem dado o melhor para nós. Aleluia. Deus poderoso. Alegria. Deu a vida dele para garantir a nossa eternidade com Ele no céu. Então nós precisamos aprender isso, não é? Você tem que dominar e nunca ser dominado. Está certo assim? Então, nós paramos falando primeiro sobre a vingança. Quem aprendeu sobre vingança, guardar no coração, não perdoar? Quem aprendeu sobre o dever de perdoar e não guardar, tem que perdoar de coração. Por que de coração? Porque você perdoando de coração, você está perdoando com o seu intelecto, com a sua vontade, com o seu pensamento. Você está, todo ser que comanda esse corpo está perdoando. Você vai olhar para aquela pessoa que te fez uma coisa que não te agradou, vai olhar para ela e aquela ofensa não vai ser impedimento para você olhar a bater o ósculo santo nessa pessoa. Como fazer isso? É se você estiver cheio do Espírito Santo. No vazio de Deus você não consegue fazer nada. Mas nós paramos no tópico segundo, falamos sobre o perdoar, e o outro ponto que eu tenho para tratar com vocês é o adultério. O que é adultério? Você casou com uma mulher e tem relação com outra mulher que não é sua esposa, isso é adultério. Mas Jesus vai dar, vamos dizer assim, uma retocada neste assunto. O que Jesus diz? Jesus afirmou a lei da pureza de Deus. E em seguida explicou que a intenção dessa lei era revelar a santidade do sexo e a pecaminosidade do coração humano. O que quer dizer? Que se você olhar para uma mulher e tiver intenção, porque aí vai virar de olhar para cobiçar. E hoje está difícil, né? Porque só as cenas eróticas que tem na internet lá, as mulheres andando na rua são as verdadeiras tentações, como elas estão, mostram o corpo todo. Daí a necessidade das santas do Senhor se vestir com pudor, com decência,
né? Não provocando sensualidade dela para despertar sexo. E a mulher tem que ser sensual para o esposo dela. Aí sim, lá eles têm que viver intensamente no amor, naturalmente se separando. Quando for período de Santa Ceia, por exemplo, nós sempre orientamos, vamos nos preparar, vamos consagrar aí uns 3 dias pelo menos, não é? Consagrar não, a não ser que a esposa ou o esposo não seja cristão. Não tem como você querer que alguém que não é crente pratique uma doutrina ou essa instrução. Mas você pode ficar em oração, né? Senhor, eu quero me santificar. Mas se for procurada ou procurado, tem que atender. Não tem como se negar. Não é isso? Mas o crente, o casal é crente, vamos nos consagrar para participar dos Aleluia. Eu vou me lembrar o dia que Davi entrou lá na casa do sacerdote com a fome, estava fugindo, não é? E só tinha lá o pão da proposição. Aquele pão era o sacerdote que estava em santidade. E quando ele chegou com fome, estava no dia deles trocar os pães, não é? Aí o sacerdote disse: se vocês não tivessem aproximado da mulher ontem, nem antes de ontem, nem hoje, até vocês poderiam comer esse pão. Você se lembra do que Davi disse? Nem antes de ontem, nem ontem, nem hoje, ninguém tocou aqui em mulher. Então pode participar. Então, eu sempre dou essa orientação, não posso obrigar, mas será bom que os casais se preparem para a ceia, para vir sentar à mesa com Jesus e lembrar da sua morte em nosso favor, não é? Isso é muito importante. Mas continuando sobre o adultério, Deus criou o sexo e o protege. Ele tem autoridade para controlá-lo e punir aqueles que se rebelam contra as leis que ele estabeleceu para a sua correta prática. Então precisamos tomar muito cuidado, irmão. Glória a Deus. Porque se você entrar numa cena, numa daquelas mensagens eróticas que tem lá, você não vai nem conseguir largar. Porque vem uma, prepara para outra, você esquece de comer, esquece de tudo, esquece de orar, esquece até que é crente. Daí nós vamos para o salmista. Vamos repetir essa palavra? Não porém coisa má diante dos teus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem trevas, como densas serão essas trevas. Então precisamos tomar muito cuidado. O Senhor não controla o sexo porque quer nos usurpar, mas sim porque quer nos abençoar. Toda vez que o Senhor diz, isso significa que ele poderia dizer sim, mesmo que ele diga não. Mas se disser, é bom nós estarmos muito atentos em tudo. O sexo é abençoado, não é? Tem que ser feito dentro da moldura do casamento. Fora do casamento é pecado, se for antes de casar é fornicação, depois de casar vai ser adultério. E quem vende o corpo aí já é prostituição. Então precisamos ter muito cuidado. Vamos lá para o terceiro. O olhar que Jesus mencionou não foi um olhar casual, mas um olhar constante com a intenção de cobiçar. Você olha, opa, deixa eu sair fora, né? Pense se você fosse experimentar uma frigideira para ver se o óleo estava pronto para assar ou para fritar. Você não vai botar a mão na frigideira para ver se ele está quente ou não. Não, pastor, que todo mundo é normal. Quem vai fazer isso? É claro que não. Mesma coisa é o olhar. Se você olhou, viu que aquilo vai trazer malefício, vai te fazer mal, você deve fazer desviar. Não é? Porque quando você olha, cobiça, aquilo te domina e você perde a graça de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em você é santo. Por isso que a Bíblia diz, não é? Não deis lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? É você ceder. O reino de Satanás é um reino de trevas. Quando Satanás ofereceu a Jesus a glória deste mundo, o que ele ofereceu a Jesus?
é o que ele oferece para a gente. Ah, sua esposa já não é, mas essa daí, ó, é o Satanás te oferecendo um prato. O que você tem que fazer? Eu tenho um compromisso primeiro com meu Deus. Eu gosto muito daquele exemplo, pastor Luiz, que José dá, né? A mulher de Potifar, imagina uma mulher linda, imagina, né? E ela queria que José se deitasse com ela. Eu imagino para um moço solteiro, uma mulher bonita chegar e se exibir sem roupa para ele. E ele olha de jeito nenhum. Primeiro, eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Porque todo pecado fere a santidade de Deus. E o que é o pecado? É você tropeçar no mandamento do Senhor. Não é isso? Então olhar para Jesus é isso aí. O quarto, vingança. A lei original era justa, ela impedia as pessoas de obrigarem o transgressor a pagar um preço maior do que as suas falhas mereciam. Ela também impedia as pessoas de recorrerem à vingança pessoal. Não vos vingueis, porque o Senhor disse: minha é a vingança, eu retribuirei. Então, uma pessoa que fez mal, como você pode fazer bem a uma pessoa que fez mal? Tem uma pessoa falando mal de você na igreja, pode deixar, eu vou dar o troco. Pronto, a hora que você disse eu vou dar o troco, você saiu da graça de Deus. Existia antigamente uma lei chamada talião. A lei italiana assim, deu, leva. Mas Jesus veio na lei italiana e disse assim: se te ferir de um lado, oferece outro. Se te obrigar a dar uma milha, anda duas. Se te tomar a túnica, dá a capa. Então o Senhor mostrou que deixa com Deus. O que não quer dizer que aquele que te fizer o mal vai ficar sem a cobrança de Deus. Mas deixa com Deus, porque Deus sabe corrigir, ensinar. Esse que é Deus. Misericórdia. Oh Deus poderoso. Jesus substituiu a lei com uma atitude. Ele disse que melhor era estar disposto a sofrer perdas do que fazer o outro sofrer. Quer dizer, eu não quero fazer ninguém sofrer, mas aquilo que o homem semear, ele ceifará. Está lá em Gálatas. E ele diz mais: de Deus não se zomba. Não é aquilo que eu semear, ele vai ceifar. Daí a necessidade de vamos estar sempre fazendo coisa boa. Me fez mal, eu vou fazer bem. Né? A Bíblia diz assim: quando um homem agrada a Deus, Deus faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele. Imaginou? Camarada não gosta de você, você gosta dele. Como pode isso, pastor? Não, eu não vou forçar nada, mas o meu coração está livre. Que a Bíblia diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso quer dizer, aqui não tem lugar para raiva, não tem lugar para rancor. Me fez mal, eu vou fazer bem, eu vou orar por essa pessoa. Não é? Porque às vezes, irmãos, é uma coisa muito séria. Deus trabalha. Quem crê que Deus trabalha de verdade? Quem crê que Deus está no controle de todas as coisas? Então, se vingue, meu irmão. Se alguém te fizer mal, faça bem, deixa ele. Sabe qual foi a maior alegria para a igreja nos dias de Saulo de Tarso? É aquele Saulo de Tarso perseguia a igreja, virou crente. Glória a Deus. E fez uma grande obra. E é assim mesmo. A sua maior vitória não é a destruição do teu inimigo, é o teu inimigo se tornar seu amigo, porque Jesus faz essa transformação. Amém, queridos? Depois vem o juramento. Os fariseus usavam todo tipo de artimanhas para evitar a verdade, e os juramentos estavam entre elas. Eles evitavam usar o nome de Deus, mas se aproximavam usando a cidade de Jerusalém, o céu e a terra e alguma parte do corpo. Jesus ensinou que nossas palavras devem ser tão honestas e o nosso caráter tão verdadeiro a ponto de não precisarmos de recursos
para fazer as pessoas acreditarem em nós. Verdade. Viu, crente? Vou jurar, não, é minha palavra. Teve uma vez que nós tínhamos uma creche, aí a creche ainda está lá, mas não pertence mais, o ministério. E entrou uns religiosos de uma religião diferente do cristianismo e trouxe ofertas grandes para aquela entidade nossa. Aí pegou a Bíblia, a Cida, vocês conheceram a Cida. A senhora jura que tudo que nós estamos trazendo aqui vai ser dado só para as crianças? A senhora jura, bota a mão na Bíblia e jura. A Cida disse para ele: olha, se o senhor quer que eu jure, pode levar, seus donativos. A minha palavra, eu sou a serva de Deus, eu não vou jurar. A Bíblia diz: se não jureis, eu estou aqui para cumprir a Bíblia. Sabe o que eles fizeram? Abraçaram ela e foi embora. Deixaram. Porque o crente tem que ser respeitado. Mas para ele ser respeitado, ele tem que ser cumpridor. Sabe, Matilde, eu te falei que ia tomar café para vocês de manhã, eu fui lá e tomei. Aí ela disse: não, o senhor não foi. Que palavra é? O senhor disse que ia, não foi. Se você disse que vai, pode surgir uma emergência. Já aconteceu. Uma vez eu combinei que nós íamos fazer um trabalho em Muriaé com um pastor. Eu falei: pastor, às tantas horas eu estou chegando em Muriaé para a gente ir para aquela fazenda fazer aquela evangelização. Eu estava no Rio de Janeiro, ele estava em Minas. Quando nós combinamos. E quando eu fui orar, Deus tomou um profeta e disse para mim: você não vai para Muriaé, porque eu tenho que. Aí disse para mim: você tem que ir para Minas, que era a igreja de Jesus. A igreja da capital de Minas, Belo Horizonte. E eu falei: meu Deus, quando eu recebi essa ordem, eu disse: meu Deus, eu não vou voltar com a minha palavra, mas você está mandando, eu vou obedecer. Agora você vai lá e diga para ele para onde eu vou. E fui fazer o trabalho, eu criei. Se você crê, mostre que crê, faça. Eu fui embora para Minas. Cheguei em Belo Horizonte, cidade, na igreja de Memória Teresa Paga, deixa eu falar, era Minas. E comecei a dirigir um culto em Belo Horizonte. Quando eu abri o culto, quem entrou para participar do culto, eu tinha marcado com ele 10 horas lá, 10 horas abri o culto, quem é que entrou em Minas, onde eu estava em Belo Horizonte para participar do culto? O dito pastor. Quando eu vi ele entrar, eu levantei e falei: mas meu irmão, você marcou comigo o encontro em Muriel, o que você está fazendo aqui? Ele disse: pastor Gênesis, quando eu cheguei na hora de comprar a passagem para ir para Muriaé, Deus disse: não vá para Muriaé, que meu céu está em Belo Horizonte, vá para Belo Horizonte. Eu caí de joelhos diante de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Ele fala, ele cumpre. Nós precisamos de quê? Então, uma palavra de um crente tem que ser o quê? Eles evitados ao nome de Deus. Jesus ensinou que nossas palavras devem ser tão honestas, né? As palavras dependem do caráter, e juramento algum pode compensar um caráter falho. Não é isso? Então, hoje nós vamos aprender sobre caráter mais um pouco, mas deixa eu avançar. 6. Amor aos inimigos não é fácil. Amar um inimigo não é fácil. Às vezes uma pessoa faz uma coisa tão ruim contra você, aí Deus vai chegar para você e vai dizer assim: perdoa ele, perdoa ela. E anda. E você está lá com tudo que a pessoa fez contra você. E Deus vai mandar você assim: perdoa ela, ame ela, a pessoa. O que você deve fazer? Porque você não pode amar sem perdoar. Enquanto você tiver uma reservazinha aqui,
Aí eu estou lembrando aqui, né? Alguém pode dizer, pastor, mas essa situação com essa pessoa não dá para mim. Não dá mesmo. Busque o Senhor. Aleluia. Diga para o Senhor, porque essa pessoa chegou e disse, meu Deus, eu não tenho como perdoar. Glória a Deus. Na hora que a pessoa diz, eu não tenho como perdoar, já viu aquele conta-goto que você bota no narizinho dos olhos? Deus pegou um conta-goto, foi no coração dessa pessoa e fez assim, tem. Aí caiu aquela gota no coração e aquela pessoa começou a amar aquela pessoa que ele não consegue. Você não consegue? Pede a Deus. Senhor, eu tenho que cumprir a tua palavra, mas eu por mim não tenho condições. Me ajuda. Deus vai te ajudar. Amém, irmão? Amém. Mas não deixe que uma ira fique, né? Se o sol termina às 18 horas, você já tem que ter perdoado essa pessoa. Amor aos inimigos. Jesus definiu nossos inimigos como aqueles que nos maldizem, nos odeiam e nos exploram de forma egoísta, né? Uma vez que o amor cristão é um ato da vontade e não simplesmente uma emoção, o Senhor tem o direito de ordenar que amemos nossos inimigos. Eu vou fazer uma pergunta, vocês vão me responder. Amor é um sentimento ou é um mandamento? Mandamento. Ah, pastor, como é que é? Aí eu disse os dois. De fato, nós temos que ter esse sentimento, mas em obediência ao mandamento. Porque se você ficar só no sentimento, por ele você não é um inimigo. Mas pelo mandamento, você vai amar o inimigo. Aí vem, porque aí Deus vai remover, não é? Queridos, e a coisa é muito séria, hein? Nós vamos aprender, não é? Aleluia. Vamos lá. Afinal, Ele nos amou quando nós éramos seus inimigos. Está lá em Romanos 5, vamos lá. Eu disse Romanos 5, deixa eu ver aqui se eu anotei certo. Romanos 5:10, me acompanha? Vamos ver para a gente ver se está tudo certo. Porque às vezes a gente falha, né? Deixa eu ver. Deus, qual o seu amor conosco é outro, né? Verdade. Vamos lá, nós vamos ver o 5:10. Romanos 5:10. Mas é o 10, irmão. 5:10 diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele nos reconciliou. Você já experimentou sem anestesia, injetar uma agulha ou cortar sem anestesia? Aconteceu outro dia, fui no hospital, não consegui achar minha veia, começaram a colocar aquela agulha de anestesia para dar uma agulhada, né? Aí quando ele chegou aquele momento, eu falei, meu Deus, eu estou sentindo aqui uma dor terrível. Agora depois eu pensei em Jesus. O que ele sofreu. Meu Deus. Sem alguém anestesiou Jesus para furar ele? Para cravar as suas mãos e seus pés? E na hora da sua morte, ele orou pelos seus inimigos. Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles fazem. Então, queridos, nós temos que ser aprendizes com ele. Podemos demonstrar esse amor quando bendizemos os que nos maldizem, fazemos o bem a eles e oramos em seu favor. Quando oramos por nossos inimigos, achamos mais fácil amá-los. A oração tira o veneno de nossas atitudes. Então, veja bem o que é, né? Já imaginou? Esse é um veneno mesmo. Se alguém fez o mal, já vi pessoas pregando, mas eu estava com uma reserva dessa pessoa para essa pregação. Era uma pregação de Deus. Deus não aceita. Você não aceita quando Deus usa a pessoa. Você não aceita o que Deus quer fazer com você através da pessoa. E muitas das vezes Deus vai te provar assim. Daí a necessidade de nós sermos, irmãos, obedientes à palavra
do Senhor. Amém, irmão? Amém. Eu hoje quero falar um pouquinho sobre caráter e reputação. Porque se é uma coisa que Deus quer trabalhar na vida da gente é no nosso caráter. Porque o que aconteceu? O que aconteceu com o homem? Se você pegar Eclesiastes 7:29, está escrito assim, é Salomão que diz: achei aqui uma coisa, Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então, queridos, hoje o homem está mais preocupado com a reputação do que com o caráter. Eu vou destrinchar isso aqui para vocês. Porque o que é o caráter? O caráter é o que você é. E a reputação é aquilo que as pessoas pensam que você é. E você procura, né, de maneira dissimulada, chamar atenção para que já viu os políticos. Porque eu vou fazer isso? Faz aquelas promessas mirabolantes e depois não cumpre nada. É verdade. Ele levantou uma bandeira para ser eleito, agora eu já estou eleito, né? E vai por aí. Mas o que nós precisamos? Aí vai existir uma palavra que Jesus falou muito, que se chama hipocrisia. Diga comigo, hipocrisia. Hipocrisia. O que é hipocrisia? Deriva do vocábulo grego hipocrisia, né? Significando aquele que finge ou engana. Diga, finge ou engana. O significado de hipocrisia na Bíblia está relacionado ao pecado e falsidade, engano e maldade. A prática de dissimular, declarando crenças, sentimentos ou virtudes que não possuímos, é considerado na Bíblia hipocrisia. Muitas vezes somos tentados a camuflar a verdade para conseguir aquilo que queremos. Muito cuidado. Muito cuidado. É exatamente assim que a hipocrisia funciona. Quando fingimos o que não somos, o que não sentimos ou o que não cremos, na verdade estamos sendo hipócritas. Essa tentativa de enganar e distorcer a verdade é tão séria que a Bíblia nos alerta muitas vezes sobre esse perigo. Vejamos alguns versículos. Olha lá, vou dar alguns versículos. Os hipócritas serão retirados do reino de Deus. Agora, no culto doutrinário, o que nós devemos fazer no culto doutrinário? Vamos abrir a nossa Bíblia, antes de eu continuar, em 2 Coríntios 13, versículo 5. Eu quero que vocês leiam bem alto. Eu disse 2 Coríntios 13, versículo 5. Vamos ler juntos, bem alto. 2 Coríntios 13, 5. Vamos ler? Todos nós? Vamos lá. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, e se não é que já estáis reprovados. Aqui é o autoexame. Num culto de doutrina, a gente deve estar como um espelho. Alguém tem um espelhinho aí? Já viu se você tiver um espelho? Você fica olhando, vê se está tudo no lugar, né? O pastor para ver se a gravata não está torta, quem tem cabelo ajeita, quem não tem só está tudo no lugar. Isso é se examinar. A gente gosta de examinar os outros. Você viu o Nelson, a gravata dele estava fora do lugar o culto todo. Eu estava olhando. Você não foi lá e disse, Nelson, deixa eu arrumar a sua gravata. A gente examina os outros, critica os outros. Esquece de olhar para si mesmo. Verdade. Isso aí, irmãos, é problema, viu? Na parábola do joio e do trigo, Jesus ensina sobre a realidade de algo que aparenta ser o que não é. O joio é uma erva daninha que cresce nas plantações de trigo. Devido à semelhança, os agricultores preferiam deixar que ele permanecesse até o amadurecimento do trigo, para que na colheita fosse arrancado e lançado no fogo.
Teve uma vez que tinha assim, um grupo de PhDs, esses pastores que conhecem a Bíblia, que eu vou lhe dizer, nossos idiomas, etc. Tal. Aí Deus tomou um profeta, chegou perto de um. Você sabe qual é a diferença? Eu vou tirar daqui, não vou tirar esse aqui. Quero fazer um exemplo aqui. Uma sozinho. Só tem essa aqui. Tá bom, vamos aqui mesmo, gente. Qual é a diferença? O Senhor perguntou a ele. Qual é a diferença do joio para o trigo? Você viu que deixa amadurecer. Sabe o que acontece com o trigo? Obrigado. Com o trigo, quando ele amadurece, ele produz um fruto, né, o trigo. Aí o que acontece? Ele enverga. Se você olhar um trigo cheio de fruto, ele enverga do peso dos frutos. Mas sabe o que acontece com o joio? Ele não enverga. Ele está sempre posudo, ele não tem fruto. Aí você começa a examinar, meu Deus, quer dizer que se eu dou fruto no mundo, sou joio? Pois é. E o pior é esse, que o joio ele é veneno. Comer o joio é morrer. É aquele que não dá fruto, mas reclama de tudo, vê erro em todo mundo e você procura nele fruto, nada. Está sempre possuído, com o nariz em pé. Fala de todo mundo e nós temos que tomar cuidado, porque nós não queremos, meu Deus, ser joio, amém? O joio é uma espécie de metáfora para hipócritas que até convivem no meio dos cristãos, mas não são verdadeiros. No fio trigo, filhos legítimos, eles serão separados do joio, daqueles que são falsos, e eles serão retirados do reino de Deus. Irmãos, presta atenção, esse livro não está nas nossas mãos apenas para você ter o conhecimento das histórias de Deus, coisas assim. Eles estão aqui para nos ensinar. Está escrito em Salmo 119, versículo 105. Vamos repetir? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia. Então está aí. Está aí. Não é? No capítulo 119, versículo 9, faz uma pergunta para o jovem: como purificará o mancebo o seu caminho? Compreende? Observando, quer dizer, o caminho, conforme a tua palavra. Mas quando chega no versículo 11, diz assim, aí eu falei: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então você tem a bússola, você tem um livro que te instrui. Pastor, como é que eu posso me aproximar mais de Deus? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir tudo e eu vou fazer. Tu já pensou que maravilha? Uma pessoa vem doente, você põe a mão e diz assim: você está curado, em nome de Jesus, vai embora, a pessoa vai curar mesmo? É bênção, não é? Você está numa aflição, Senhor, e o Senhor manda a resposta, porque eu sou filho do Senhor, estou atento à oração do justo. A oração de um justo pode muito dos seus efeitos. Então, querido, essas coisas precisam estar vivas na nossa mente. O hipócrita não enxerga os seus próprios problemas. Por que você vê um cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio? O hipócrita tira a primeira trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Você sabe o que é trave? Sabe aquelas balizas de campo de futebol, aquela bandeirana? Ou aqueles caibo, né? Aquele mais grosso. Caibo, vamos pensar no caibo. Agora, um cisco. Você está preocupado com o cisco do outro teu irmão. E você tem uma trava de campo de futebol na tua frente. Tira primeiro essa trave. Daí a necessidade do discernimento do Espírito Santo na tua vida, para você poder ser um homem de Deus, uma mulher de Deus,
a serviço de Deus. Eles veem a todo tempo os erros alheios, os problemas e o que os outros fazem de mal, mas nunca reconhecem que eles próprios precisam e podem melhorar em vários sentidos. Não querem enxergar nem retirar suas próprias falhas antes de poder alertar os outros. Os hipócritas também desconfiam de tudo e de todos. Na verdade, agem assim porque eles próprios são capazes de fazer todo o mal e sugerem que os outros estão fazendo. Isso é terrível, meus irmãos, não é fácil, né? Ainda sobre os hipócritas não merecem confiança. Com dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança de uma pessoa desleal em tempo de angústia. Está lá em Provérbios 25, versículo 19. A Bíblia alerta para o descrédito que o hipócrita manifesta, independentemente de que são, do que fazem ou de onde podem ter influência. Quando é conhecida a sua prática de hipocrisia, é comum as pessoas à sua volta se afastarem. Não tem como, né? Como é que você vai ficar do lado de uma pessoa hipócrita? Verdade? Você olha assim e fala, vamos dar uma volta. Dá licença, estou ocupado. Mas tem que ser mesmo. Tem que ser isso mesmo, porque ele vai te contar a idade. Tem um veneno que ele vai isolar e você vai ficar atrapalhado. Mesmo amigos e colegas chegados sabem que não se pode confiar em quem age com hipocrisia. No momento da dificuldade, as pessoas sabem que não podem recorrer ao apoio de uma pessoa que é hipócrita. Então, o que é o hipócrita? Aquele que não é sincero, não é verdadeiro. Então, vamos aprender isso. A hipocrisia contamina e cresce como fermento. Olha o cuidado que nós temos que ter. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer antes de tudo aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Vou repetir: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Está lá em Lucas capítulo 12, 1. Jesus alerta os seus discípulos sobre o fermento dos fariseus. Fermento é uma substância que em pequena quantidade, ou se misturando a massa do pão, faz levedar e crescer. Aqui o fermento fariseu é a hipocrisia, que sendo aparentemente inofensiva, causa um grande e crescente mal. Precisamos nos guardar. O que eu estou ouvindo? Como é que eu estou comportando? Porque o hipócrita, se você não estiver praticando as coisas que ele valoriza, ele mesmo não vai te valorizar. Mas graças a Deus, para que ser valorizado por gente assim? Os fariseus, tal como os religiosos falsos dos dias de hoje, vivem uma vida dupla, corrompida, contaminando a outros para agirem da mesma forma. Assim nós vamos ler Mateus 23, 28. Assim são vocês por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Mateus 23, 28. Não dê ouvido a ensino de pessoas hipócritas. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Está lá em 1 Timóteo 4, 1 e 2. Nesses versículos, vemos que dar atenção a ensinos falsos, vindos de pessoas enganadoras, pode levar muitos a abandonar a fé verdadeira do Senhor Jesus. Vivemos esses últimos dias e sabemos que, infelizmente, muitos caem em armadilhas tremendas por falsos mestres e pessoas hipócritas. Irmão, muito cuidado. Nosso pastor, que igreja poderosa. Outro
dia estava na internet assistindo um culto, tinha milhares de pessoas. E eu fiquei olhando aonde a palavra de Deus estava. Era só cura, oração, revelação. Irmãos, quem é que não gosta de ser curado? Eu gosto. Quem não gosta de revelação? Eu gosto. Mas jamais. Num curso dirigido pelo pastor Gênesis, vocês vão ver esse livro. Ele estará sempre com aquele trabalho da nossa fé, da nossa salvação. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Para onde fugir, meus queridos? Vivemos esses últimos dias e sabemos que, infelizmente, muitos caem em armadilhas tramadas por falsos mestres e pessoas hipócritas. Ora, esteja alerta para não agir como um hipócrita, nem ser enganado por ensinamentos falsos de homens mentirosos. Porque, queridos, quem fala a verdade tem o apoio da palavra. Aleluia. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aqui está a palavra. Fuja, previna-se contra toda hipocrisia. Portanto, livre-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, todo tipo de difamação. 1 Pedro 2:1. Lembra-se que Jesus Cristo é a verdade. Por isso, Deus tem compromisso com aqueles que são verdadeiros e abraçam a justiça pela fé. Seja genuíno e transparente nas suas relações, custe o que custar. Se você tem coisas guardadas, é uma coisa de manhã à tarde, é outra de noite, muito mais diferente. Então, querido, você precisa de mudar. Você precisa de mudar. Deus não compactua com fraudes de caráter, mas perdoa quando nos arrependemos e deixamos as falhas. Abandone tudo, engano, maldade, inveja, hipocrisia e deseje viver uma nova vida com Deus. Você não sabe que horas você vai encontrar com Ele. Muitos que amanheceram não anoiteceram. Muitos que hoje estão andando, amanhã vão ser sepultados. Morrem muitos, e será que todos estão preparados para encontrar com o Senhor? É muito sério isso, queridos. Deus, então, em Mateus 23, 25 a 26, lembra? Os fariseus davam muita importância às ordenanças e ações exteriores que eles davam o ar de justos, mas não se preocupavam em ser realmente justos no coração. Por isso chamou-os de hipócritas. Esse povo enhorta os lábios, mas o coração deles está longe de Deus. Queridos, nós temos que despertar. Como podemos evitar ser chamados de hipócritas? Hipócrita tira primeiro a viga dos seus olhos, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O primeiro passo para vencer a hipocrisia é ser honesto com Deus em nossa vida secreta. Como é que é a sua vida secreta? Quem é o pastor? Tem alguém me vendo? Eu estou sozinho aqui. Então, você se extravasa. Cuidado, cuidado. Lembra-se do Salmo 139. Para onde irei do teu espírito? Para onde me esconderei da tua face? Se for para a estrela, tu para lá. Se for para o fundo do mar, tu está lá. Aonde o Senhor não te vê, Deus vê você. Desde o teu pensamento errado, Ele já está te vendo. Daí a necessidade, purificar o coração, purificar os pensamentos e se preparar para entrar na casa de Deus, com a comunhão tão grande de Deus, que quando você pisa, Deus pisa com você. Mas que maravilha, né? Esse irmão fala, a gente se alegra, o coração da gente, o que é isso? É Deus na vida dessa pessoa, querido. É Ele que enche um vazio da tua vida, que te liberta, que te transforma e te leva para o céu. Aleluia. Coisa linda, Jesus. Louvado
nossa vida secreta. Nunca devemos dizer algo em oração que não queremos dizer com o coração. Caso contrário, nossas orações serão apenas palavras vazias. Oh Deus, tem misericórdia. Nossa motivação deve ser agradar somente a Deus. Vamos ver isso. Agradar somente a Deus. Quando nós lemos 1 Coríntios 10, 31, diz assim: assim quer vocês comam, quer vocês bebam, oh Deus, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Não importa o que as pessoas podem dizer ou fazer, devemos cultivar a verdade nos lugares secretos do nosso coração. Lembre-se, hipocrisia rouba-nos a realidade da vida cristã. Substituímos o caráter por reputação. Reputação é o que as pessoas pensam ao meu respeito. Caráter é o que eu sou quando ninguém está me olhando. Não tem ninguém me olhando, mas Deus está me olhando. E é a Ele que eu vou dar contas. Tem pessoas que se escondem de todo mundo e não se escondem de Deus. Tomemos cuidado, querido, nas nossas vidas. A oração verdadeira, por meras palavras de devoção por dinheiro, hipocrisia, não só usurpa o caráter, mas também nos rouba as recompensas espirituais. Ao invés de termos a aprovação eterna de Deus, ganhamos elogios superficiais das pessoas. Oramos, mas não recebemos respostas. Jejuamos, mas nosso ser não mostra aperfeiçoamento algum. A vida espiritual torna-se vazia e sem vida. Perdemos a bênção de Deus aqui e agora, e também perdemos a recompensa de Deus quando Ele voltar. Senhor, em Teu nome profetizado, fizemos muitas maravilhas. Jesus vai dizer assim: eu nunca vos conheci. Misericórdia. Meu Deus. As pessoas que admiravam os fariseus e obedeciam as suas palavras achavam que estavam sendo ajudadas, quando na realidade eram prejudicadas. Mateus 23, 15: ai de você, mestre da lei, e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Glória a Deus. Meu Pai. Sério, né? Nós temos que preparar a alma para Jesus. Daí, às vezes, tem pessoas que dizem assim: eu não gosto da coisa. Eu gosto do ar, do bem, do ser. Oh, meu Deus. E eu disse assim: eu não estou preocupado. Eu já fui assim, uma pessoa lá, eu te ouço, mas eu não te aceito. Eu falei: Jesus me aceita. Uma vez eu entrei aqui numa casa, o Fernando estava presente, minha companheira, estou almoçando. Aí quando eu entrei, Glória a Jesus. a moça estava endemoniada, eu fui chamado para orar por ela. Quando eu entrei, que ela me viu chegar, o demônio que estava lá no meu plano disse assim: eu te odeio. Eu sorrindo disse para ele: mas Jesus me ama. Glória a Deus. Sai dela em nome de Jesus. Graças. Aleluia. Aleluia. Se o demônio te abraça e diz assim: você tem certo. É assim que eu gosto de viver. Muito cuidado. Ele não é mendigo. Ele veio roubar, matar e destruir. E Jesus: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Amém, irmão? Glória a Deus. Na próxima aula nós vamos ler Colossenses 3, 16 e 17. Ainda tem muito material por vir, mas virá e nós vamos ser abençoados. Aleluia. Jesus. Amém.
Cumprimento a igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom é culto de doutrina, né? Eu estava aí sentado, pensando, podia ser culto de doutrina todos os dias, porque nós aprendemos a andar na luz, como Jesus está na luz, né? E isso é muito bom. Mas daqui a 15 dias nós temos outro culto de doutrina. Glória a Deus. Irmãos que não puderam vir, tem alguns viajando, mas eu estou ainda bem que está na internet, porque eu vou assisti-lo. Aleluia, não está aqui, mas vai assistir, né? E isso é muito bom. Mudou para o secretário? Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe. Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, de segunda a sexta-feira, nós temos oração aqui na nossa igreja a partir das 8 horas da manhã. Glória a Deus. De segunda a sexta-feira, 8 horas da manhã. Hoje nós tivemos aqui o culto de doutrina, lembrando aos irmãos que o culto de doutrina ele ocorre quinzenalmente. Então, na próxima terça-feira, não tem culto de doutrina. Na outra terça-feira, tem culto de doutrina. E o irmão Gerson pede perdão pelo atraso. Trabalhinhos, cheguei agora há pouco, até caminhando. Glória a Deus. Mas eu recebi a minha parte. Aleluia, Guardei no meu graças coração. E logo que pegou 5 minutos, eu guardei a seguinte frase: não falar na sua oração com a sua boca aquilo que você não fala com o seu coração. Eu guardo isso no meu coração. É um ensinamento, é importante. É ensinamento, é doutrina. Doutrina. Quinta-feira tem culto às 19h30 e após o culto das 19h30 tem ensaio com o culto das irmãs, tem ensaio com a União Feminina. E aproveito a deixa para falar que eu coloquei em alguns grupinhos do WhatsApp acerca do Congresso da União Feminina lá da Assembleia de Deus, o Ministério do Brasil. Tem congresso, tem o dia 25 e o dia 26, mas eu coloquei só com a data do dia 25, porque dia 26 é domingo, e domingo nós temos o culto aqui. Então, dia 25, que é sábado, tem um convite da igreja, fica lá na rua Atemar Dutra. Cuidado, porque tem 10 ruas com esse mesmo nome, e é a da Vila Arbani, que é a mais próxima, 3,5 quilômetros mais ou menos daqui para lá, fica ali perto de Ferraz. Então tá lá bem explicadinho as mensagens. Os irmãos, principalmente os motoristas ou as motoristas, fiquem atentos a isso para conseguir então levar o povo de Deus até lá, no Congresso da União Feminina. Domingo tem Escola Bíblica Dominical às 17h30, você está mais do que convidado para a Escola Bíblica Dominical, e tem um culto às 19 horas. Sim, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Tem alguém aniversariando? Nós vamos cantar parabéns, né? Vamos cantar parabéns bastante animado, né? Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Chamando aqui a irmã Matilde, nosso pastor presidente, Gênesis restaurando pela aniversariante. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A Celeste está passando, no Matilde, companheiros, irmãos anjos, esposa do processo, pastorência, companheiros, desse casal. Nós te agradecemos mais um ano que deixa a tua filha, Pai, com saúde, com alegria e na tua presença. Continue presente com Marcelo, com ela, seu esposo, sua família, todos os seus familiares. Receba a nossa gratidão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
depois, Matilde. Entendeu o mistério? Aí eles, aí. Toda enfermidade. Meu Deus. Fio do cabelo até a unha dos pés. Sai mal. Em nome de Jesus. Graças a Deus. E agora, irmãos, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. E todos digam: Amém. Está encerrado. Em nome de